Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast, mas como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, criação de cavalos, ciência, paixão e negócio, recebo aqui Pedro Faria. É técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica de Patrocínio, Minas Gerais, médico veterinário pela Universidade Federal de Lavras, também em Minas Gerais, e é pós-graduado em odontologia equina pelo IBVET. Meu amigo Pedro Parpite, seja bem-vindo ao Ruralmente. Ô Sidney, uma satisfação estar aqui com você hoje. Já acompanho os episódios aí, já assisti vários, e a gente sabe da importância que está tendo aqui em Avaré e na região, você trazer o agro e tornar ele ainda mais disseminado para a nossa audiência. É isso aí. Mais uma vez, obrigado por você aceitar participar com a gente aqui. E o Pedro, que é de Patrocínio. Patrocínio que tem o melhor café do mundo. O melhor café do mundo tá lá. Perfeito. Eu sou de uma família de cafeicultores. Olha só. Vamos descobrir agora, então. Meu amigo, conta pra gente, então. Como é que você iniciou no agro? Conta essa história pra gente. Então, Sidney, eu sou lá de Patrocínio, né? Uma pequena cidade no interior de Minas, no Alto Paranaíba. Meu avô era pecuarista e meu pai e meus tios todos são cafeicultores. E já cresci no agro, né? A princípio na cafeicultura, mas sempre ligado à pecuária e aos cavalos por causa do meu avô, né? Que até foi quem me presenteou com o primeiro cavalo, despertou essa paixão e depois acabou virando profissão. É isso aí. Bom, e aí, como é que foi para você aí se tornar um médico veterinário? Como é que você tomou essa decisão de entrar nesse setor? Como é que foi? De novo eu já falava de trilhar a carreira com algo relacionado a animais. Isso já era falado. E junto com o ensino médio,
na minha cidade já é bem tradicional esse curso de técnica agropecuária. Uhum. Então eu optei por cursar junto com o ensino médio. Então fiz o técnico em agropecuária e ali dentro do curso técnico já despertou ainda mais essa paixão pelo cavalo. E na hora de prestar o vestibular já fui para cursar veterinária na UFLA, né, que é uma universidade super renomada nacionalmente. E aí eu consegui entrar na Universidade Federal e já com esse intuito de trabalhar com equinos. Bacana. E aí, como é que foi você escolher a... Bom, você decidiu, né, trabalhar com cavalos, né? E aí você fez uma especialização. Por que você escolheu essa área? Como é que foi? Divide com o pessoal. Então, dentro do curso, a gente vê várias áreas. E eu já tinha feito vários estágios em hospital, em clínica, e conheci, por causa de um curso, a área de odontologia equina. Quando eu me formei, já atuando como clínico, surgiu a oportunidade de participar de uma turma de pós-graduação em odontologia. E aí a gente seguiu esse caminho, continuando estudando. Ô Pedro, você falou agora há pouco, aí, mas eu queria que você destacasse, né? E até o tema da nossa conversa hoje, né? Criação de cavalos, ciência, paixão e negócio, né? Então vamos falar primeiro dessa paixão por cavalos, né? Você falou aí sobre o seu avô, né? Eu queria que você contasse um pouco mais essa história. Como é que você falou assim, pô, é isso aqui que eu quero fazer? Legal. Então, quando criança, né, ele me presenteou com o primeiro animal, até um animal mestiço, não era um animal de alto valor, né? Não tinha papel? Não tinha papel. Não tinha papel, mas despertou essa paixão. E para quem vive o mundo do cavalo, sabe o quanto é apaixonante estar no dia a dia com esses animais. E essa paixão foi crescendo, aumentando durante a faculdade, nas primeiras experiências profissionais, até que essa paixão vai aflorando. E a gente começa a ser criador também, cada vez mais envolvido em todas as etapas aí da criação de cavalo. E é apaixonante. Hoje a minha família vive do cavalo, né? Eu sou veterinário de equinos, a minha esposa também, e a gente vive disso. Bacana. E para esse pessoal que tá vindo agora, o que você tem observado? O pessoal está se formando em medicina veterinária. Como é que tá a procura por esse setor? O pessoal tá indo mais para bovino, tá indo mais para pet, mais para equinos? O que você tá avaliando? O Sidney sempre é muito amplo. Sempre a gente vê que dentro da veterinária são um leque muito grande de oportunidades. Uhum. E a gente vê o pessoal caminhando para todas essas áreas. Mas no cavalo, comumente a gente percebe que as pessoas já entram na faculdade com essa paixão, ali dentro ela cresce e esse pessoal dá sequência. Poucos caminham no mercado do cavalo depois como veterinários sem ter trago essa paixão anterior à faculdade, sabe? Bacana. Normalmente a gente vê muito disso, que a maioria dos veterinários são envolvidos com o cavalo, tem uma raiz, tem algo ali que levou ele pro meio do cavalo, sabe? E acaba dando sequência, né? E acaba dando sequência. Tem aquele sonho, né? Tem a raiz ali. Exatamente, exatamente. Bacana. Pro pessoal que tá acompanhando, o pessoal que tá fazendo faculdade, que quer se especializar no cavalo, fala para quem tem curiosidade, como que é o dia a dia de um médico veterinário? Você hoje, por exemplo, como é que é o dia a dia seu? Então, Sidney, eu vou voltar até um pouquinho antes lá que você perguntou um pouquinho da história. Então, quando eu me formei, logo após eu me formar, começaram os primeiros casos de Covid no Brasil. Uhum. Então, foi aquela época que estava fechando tudo, restrição de contato com as pessoas, e surgiu uma oportunidade de trabalhar no interior de Ceará, numa área de quarto de milha de corrida. Uhum. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional. Então, a gente ficou lá 2 anos e fazia todo o cuidado dentro do Aras. Então, a gente tomava conta de toda a criação, da produção de potros, da comercialização desses potros, o preparo para leilão, os garanhões, coleta de sêmen, o cuidado com as doadoras. Então essa foi a primeira experiência profissional. Já retornando para o Sudeste, continuei clinicando, atendendo como veterinário, mas também com alguns vínculos comerciais. Então, trabalhando na área comercial direcionado para equinos. Hoje em dia, eu me dedico exclusivamente à atuação como médico veterinário, como clínico. Então, aqui na região de Avaré, eu presto assistência com clínica médica e odontologia equina para vários parceiros. Então,
eu já tenho aras que eu atendo de forma fixa, que são meus clientes fixos, e também atendimentos pontuais de emergência. Então, os criadores, proprietários de animais na região que necessitam, procuram a gente. E além disso, eu também sou responsável pela toda a tropa do centro de treinamento do Gilcim Diniz. Então, eu sou o médico veterinário responsável. Então, todos os dias eu estou lá para fazer todo o cuidado desses animais de alta performance. Bacana. Acabando a gravação aqui, a gente vai falar como é que foi a sede chute lá, se ela foi bem, como é que Exato. foi o... Depois a gente vai fazer como pode falar? Vamos fazer um briefing, vamos Exatamente. fazer um resumo aí, né? Exato. É isso aí, meu amigo. Mas parece que ela foi bem. Eu fui lá acompanhar lá, parece que foi bem, tá evoluindo. Excelente, tá evoluindo. É isso aí, Um grande projeto para o futuro. Sede chute da Fazenda Bela Vista. Perfeito. É isso aí. Ô Pedro, e hoje, bom, hoje você não atende só Avaré, você atende Avaré, região, você atende para fora do estado também, como é que funciona? Hoje, como eu tenho essa responsabilidade com o CT, eu acabo ficando bastante em Avaré aqui na região, mas também a gente faz algumas rotas, atendo animais no sul de Minas, principalmente com odontologia equina, que são alguns clientes que já são fidelizados, né? Então a gente já continua atendendo, mas hoje eu fico muito aqui na região de Avaré, então atendo bastante aqui na região e algumas rotas quando necessário. A gente roda aí o interior. É isso aí. Bom, a gente falou aí sobre a prova que teve aí, depois eu queria que você falasse um pouquinho, Vamos né? comentar depois. Mas antes disso, eu queria que você destacasse a importância do cavalo para Avaré, né? A Avaré que é conhecida como a capital nacional do cavalo, a gente perdeu, a BQM não perdeu, como é que tá esse negócio aí? Porque vira e mexe a gente tem prova aqui da BQM, Exato. mas como é que funciona? Então, Sidney, até o motivo de vir para Avaré a trabalhar 2 anos atrás e começar essa empreitada aqui na região foi justamente por causa desse rótulo. Avaré é nacionalmente reconhecida como um grande polo da criação de cavalos, tanto na criação quanto na performance. E hoje aqui na região a gente tem, não só no quarto de milha, mas Avaré é um polo muito grande do cavalo. Então a gente tem aras e cabanhas expressivas no cavalo crioulo, a gente tem criação de manga larga no machador com aras importantes na região também, a gente tem grandes aras de pônei também aqui na região, então é bem amplo. E esse título de capital nacional do cavalo veio justamente da época que os grandes eventos da BQM eram realizados aqui no Parque de Mapa, né? Uhum. Então, a Associação dos Criadores de Quarto de Milha, ela promove 3 eventos oficiais no ano. Que são o Campeonato Nacional, o Congresso e o Potro do Futuro e Derby. Esses 3 eventos, que são oficiais, aconteciam aqui em Avaré. Em determinado momento, esses eventos aconteceram em outras cidades e atualmente acontecem em Araçatuba. Mas o rótulo de capital do cavalo veio dessa época desses grandes eventos acontecerem aqui. Como você bem comentou, várias provas ainda acontecem vinculadas à BQM, que são provas que a gente chama de oficializadas. Uhum. Então são provas específicas para a raça, para o quarto de milha, mas que são oficializadas junto à associação. O que isso significa? São provas que têm a chancela da associação, que pontuam os cavalos, mas que não necessariamente são os 3 grandes eventos oficiais. Esses 3 eventos que eu citei anteriormente são organizados pela associação. Uhum. As provas oficializadas são organizadas de forma privada. Então, a associação chancela, essas provas são organizadas e acontecem em todo o país. Mas como a estrutura aqui do parque é muito bacana, a gente ainda recebe muitos eventos. E de uma maneira, assim como a Avaré perdeu, né, esse evento, né? Exato. Como é que tá a conversa hoje? O pessoal fala, tem chance de voltar para Avaré oficialmente ou não? O pessoal não se fala sobre isso. Nos bastidores existe uma paixão, né? É. Como os eventos aqui foram muito marcantes, todo mundo deseja a volta para Avaré. Mas hoje em dia, até onde a gente sabe, está muito bem estabelecido lá em Araçatuba e acreditamos que fique por lá. E você acha que teve uma migração dos produtores para lá, pelo evento estar lá em Araçatuba? Ou não, Avaré ainda é a capital nacional do cavalo? Avaré está forte ainda na produção? Não, você pode ver que os aras mais antigos, que são
bem conhecidos, já estabelecidos no mercado, continuam no mesmo lugar, as propriedades estão no mesmo lugar. Uhum. Aqui é uma capital do cavalo reconhecida, a gente tem um trabalho muito grande da Associação de Rédeas aqui em Avaré, então, além de capital do cavalo, hoje a gente já trabalha Avaré como uma capital da rédeas, essa modalidade crescendo, envolvendo bastante gente aqui, e de vento em polpa, a gente não teve migração nenhuma de áreas importantes assim, não. Bacana. Bom, antes da gente falar sobre a Rédeas, né, que eu tenho algumas perguntas aqui, curiosidade, né? Queria que você falasse um pouco do perfil do criador, aquele cara que tem sucesso na atividade do cavalo. Queria que você falasse do perfil desse produtor. Muito legal. É assim, primeiro a gente precisa entender qual que é o propósito da criação, Sidney. Porque a gente falar sobre sucesso, muitas vezes pode ser subjetivo. Vou te dar um exemplo. Um pecuarista que tem uma demanda por tropa de serviço, tem suas matrizes, seu garanhão, executa bem a reprodução dessas éguas e supre a sua necessidade com os potros, ele é um criador de sucesso. Ele tem um sucesso na atividade dele. Qual que é o objetivo dele? Produzir potros para atender a minha tropa de serviço. Então, o sucesso pode ser subjetivo. Eu preciso ter um objetivo na criação. Então, hoje a gente vê que os grandes criadores que têm sucesso têm um objetivo. Eles têm um ponto final, um norte, aonde eu quero chegar. Eu quero produzir animais de pista, eu quero produzir animais para determinada modalidade, eu quero animais com morfologia. Então, o objetivo hoje caminha junto com o sucesso. A gente vê que quem tem esse perfil, esse planejamento, colhe os frutos com bastante... É bem fidedigno, sabe? Não foge. A fruta não cai longe do pé, como diz lá em Minas. Bacana. Bom, quando a gente fala sucesso, ele é muito subjetivo, né? Perfeito. Porque eu posso ter sucesso e produzir um animal do jeito que eu quero produzir, Exato. mas a gente vai chegar num ponto. Mas pode ser que não me dê rentabilidade. Exato. Mas na maioria dos casos, todo mundo busca produzir, fazer um trabalho bem feito e ter rentabilidade, porque a atividade precisa se autossustentar, né? Mas vira e mexe a gente vê produtor falando assim, não, trabalhar com cavalo não dá dinheiro, mas eu faço isso aqui porque eu gosto. Exato. Né? O que você destaca sobre isso? Cavalo dá dinheiro, não dá dinheiro? O que você destaca para nós? A gente sabe que o cavalo é uma paixão. E acho que você foi muito feliz na escolha do nome do nosso tema de hoje, justamente por isso. Paixão, criação e negócio. Nenhum negócio de sucesso vai se sustentar com o dono só fazendo aporte financeiro o tempo todo. A gente precisa ter um negócio que se pague, que seja realmente sustentável. O grande gargalo que eu percebo quando a gente está atuando junto aos proprietários é a falta de planejamento. Então, quem assiste o seu podcast aqui regularmente, vê que você já conversou aqui sobre qualidade de solo, sobre a produção em si de grãos, cereais, de pastagem. Isso para o pecuarista, muitas vezes já está claro, já é um assunto bem mais discutido. Mas para o criador de equinos, muitas vezes não. Então, algumas vezes, falhas na gestão tornam isso ainda mais difícil. Exemplo disso, poucos criadores de cavalo têm tabelas, planilhas bem feitas sobre o custo de produção, sobre quanto custa realmente a sua criação. E, no fim das contas, torna ainda mais difícil, certo? Fica ainda mais difícil você palpar se esse negócio está sendo lucrativo ou não. Só ponderando, como você disse aí, se ele não sabe o quanto custa, né? Ele Exato. não pode falar se dá dinheiro ou não. Ele até pode saber que não dá dinheiro, mas ele precisa saber o quanto. Exato. Né? E se a gente for falar muito também, cavalo é hobby, cavalo não dá dinheiro, cavalo é só gasto. Mas de que cavalo que a gente está falando? Porque tem um propósito também. Então, por exemplo, se eu quero ter um cavalo de esporte, eu, como tutor proprietário, tenho um animal que é para esporte. Eu vou correr uma modalidade, seja run short, 3 tambores, apartação, rédeas, enfim. Eu tenho um cavalo para esporte. Esse cavalo tem um valor para mim de hobby realmente.
Eu tenho esse cavalo para o esporte. Uhum. Esse cavalo, para ele ser lucrativo para mim, eu tenho que ter um projeto para ele e depende do resultado dele em pista. Ponto. Primeira coisa. Agora, quando a gente fala de criação de cavalos, estou falando de um negócio. Estou falando de uma criação, de ter matrizes, reproduzi-las e um perfil comercial. Então, eu tenho que entender qual que é o valor esperado desse potro, qual que é o custo de produção, entender sobre custo de produção. Muitas vezes, quando a gente conversa isso com alguns criadores de cavalo, eles não falam sobre depreciação, sobre manutenção, sobre reforma de pastagem. Não, esse custo não está muito claro na cabeça dos criadores. E torna ainda mais difícil de a gente chegar nesse número. Mas, com toda certeza, eu te afirmo que existem grandes projetos em que o cavalo é extremamente lucrativo. Mas você tocou num ponto que é essencial, né? É gestão. Gestão. Você saber exatamente o que você produz, quanto custa, saber por quanto você vai vender, para quem você vai vender, né? E você que está no meio do cavalo, você destaca que isso aí é um gargalo hoje na produção, né? Não, sem dúvidas. Hoje é um dos maiores gargalos, é justamente esse. É quantificar, entender e ter uma gestão profissional do negócio cavalo. A gente tem esse gargalo, sem dúvida nenhuma, na criação. E por que você acha que no negócio do cavalo isso acaba sendo comum? Porque quem trabalha com pecuária, né? Então a gente já sabe quanto custa o bezerro, a arroba produzida, né? A gente produz em larga escala, então a gente tá... o Trump anuncia uma sanção de 50%, já impacta o negócio, a gente já coloca na planilha ali o que vai acontecer. Então a gente está 100% envolvido, né? Tá assim, em sintonia com o mercado, né? Enfim, na agricultura também, né? Então eu vou plantar antes de eu plantar minha soja em setembro, eu já travei o que eu vou proporcionar o meu custo, enfim, já travei, já fiz a trava, fiz o hedge, né? Então a gente tem um certo domínio, né, da produção e do custo. Por que no cavalo ainda é diferente? Como a gente já bem disse, existe um fator no meio que é a paixão, que é o primeiro ponto, e que muitas vezes a paixão cega o criador. Então, ele deixa de ver algumas informações, ele finge não ver pela paixão para continuar com seu hobby. Esse é o primeiro ponto. E outro ponto, a gente tem que destacar que é justamente relacionado à forma como o mercado se comporta. Então, se eu comparar, por exemplo, com a pecuária, como você bem disse, o boi ele tem um valor ali. É claro que eu ou você como comprador, a gente pode divergir em algum ponto, mas ele tem um valor base. A gente calcula por arroba. Eu tenho um valor base para ele. O cavalo não. O mesmo cavalo para mim, para você, pode ter valores totalmente diferentes. Então, é claro que tem linhagens, animais que são mais valorizados no mercado do que outros, mas esse valor oscila bastante. Então, esse também é outro ponto importante. E, de novo, a falta de planejamento. Muitas vezes, os acasalamentos de animais são feitos a esmos, por paixão, sem um critério realmente morfológico, um critério de qualidade para esses acasalamentos. Isso lá na frente vai refletir no comércio. Porque às vezes eu cruzei por paixão. Então, eu tenho um garanhão, eu quero cobrir as éguas com o meu garanhão. E, na verdade, talvez essas éguas não seriam o melhor acasalamento para aquele cavalo. E na hora do resultado, que são os potros, eu não tenho animais comerciais que vão pagar todo o investimento que eu tive por eles. Porque quando o cara acerta a mão, né, faz um produto lá, né, ganha-se muito dinheiro. Né? Então, é isso que você falou também. Se ele vai fazer só por paixão, então a chance realmente dele não ter sucesso na rentabilidade existe. E tá tudo bem. Se para ele tá ok, tá tudo bem. Mas quando ele pensa em produzir um animal e quer ter uma rentabilidade, ele precisa fazer ali as combinações, os cruzamentos, né? Perfeito. Que é isso que eu queria perguntar para você. Como que se faz, como que se define um bom cruzamento? Como é que funciona? Então, Sidney, já é bem comum essa frase que eu vou te dizer, todo mundo comenta sobre ela, mas a gente tem que entender o porquê. Biologia não é matemática, certo? Então eu posso cruzar animais que a gente diz craques, eu cruzo uma égua craque com um cavalo craque e eu não tenho o resultado desejado. A gente tem que entender o porquê. E quando a gente fala de melhoramento genético, principalmente na pecuária, a gente já tem inúmeros marcadores para isso.
Então hoje eu tenho testes de genoma na pecuária, eu tenho acasalamentos corretos, eu identifico progênio de pai, progênio de mãe. Então eu tenho várias características. No cavalo, principalmente de esporte, a gente ainda não tem esse tipo de ferramenta ao nosso favor, tá? Primeiro ponto. Então, hoje eu vou responder sua pergunta já te dando exemplos de destaque, tá? Em acasalamento. A gente vê que hoje se destacam quem investe em grandes éguas antes de investir em grandes garanhões. O que eu quero dizer com isso? O garanhão, ele é responsável por 50% do material genético da progênie, certo? Então o potro vai carregar 50% do pai. Mas esse peso igual vem da mãe. E muitas vezes as mães são deixadas de lado. E o sucesso na criação que a gente tem visto são os projetos de grandes éguas. Então, identificar éguas com uma genética diferenciada, com uma família ganhadora, indivíduos morfologicamente desejáveis, entender o que é isso e acasalar essas éguas. Agora, partindo para o acasalamento em si, a gente sempre busca entender o objetivo do criador. Então, quando a gente presta esse serviço de assessoria, ajuda numa consultoria para acasalar, eu sempre quero entender qual que é o objetivo desse criador. É paixão, mas o que eu quero? Então, a gente identifica qual a modalidade, para onde esse potro será direcionado, qual que é o objetivo dele, se é o objetivo é venda, ok. O objetivo é recriar e ser um atleta nosso, ok. O objetivo é tentar produzir futuras matrizes para nós, ok. Então a gente sempre identifica, por mais que a égua seja uma égua de excelência, ela vai ter características que a gente quer melhorar. Então isso sempre tem que estar claro também. Muitas vezes a gente vê o pessoal só cruzando papel, que a gente diz, cruza bom com bom, só papel com papel, genética, e não identifica quais que são as características que eu quero melhorar nessa égua. Então, em relação a aprumos, em relação à conformação de pescoço, de garupa, de costela. Então eu tenho que ter um biotipo agradável ao esporte, um animal que tenha uma ótima conformação, e para isso eu enxergo aonde falta nessa égua e busco um garanhão que possa corrigir isso no potro, certo? Perfeito. Então, a gente, quando vai produzir um potro, você destacou a importância de uma boa doadora, né? Uma boa doadora. Doadora. Depois a gente vai chegar na receptora ainda. Mas a gente precisa destacar a importância de uma boa doadora e de um bom garanhão. Existem animais que são apostas. Exato. Né? Então você pegou um bom papel de um garanhão que é uma aposta, um bom papel de uma doadora que é uma aposta. Você vai criar aquele produto ali que também é uma aposta, né? Perfeito. Mas como é que funciona assim? A gente sabe hoje, você me corrige aí se eu estiver errado, você vai produzir um potro, você compra uma cobertura de 13 mil reais ali, por exemplo, mais os custos que ele vai ter com nutrição, sanidade, reprodução, custo com a receptora, enfim, os demais custos que você disse aí, com maquinário, custo administrativo e por aí vai, que vão compor o custo final desse potro. A gente está falando aí em torno de uns 35 mil reais. Se eu falar besteira, você me corrige. Claro que cada caso é um caso. Pode custar mais, pode custar menos. Mas quando eu pretendo produzir um potro de 35 mil reais, mas eu quero ter uma rentabilidade com ele e vender a 40, 50 mil reais. Existe um método onde eu consigo falar, não, vai por esse lado aqui, você como consultor, pega essa doadora, pega esse garanhão, que a chance de você ter uma boa rentabilidade é muito maior do que você pegar o papel dessa doadora que tem um ótimo papel e desse garanhão que tem um ótimo papel, mas eles são apostas. Existe isso? Você como conhece o mercado? Existe. É claro que a gente também fica à mercê de outras intempéries no meio do caminho. Então, é claro que no meio de todo esse processo, a gente trabalha para que esse potro seja viável. Isso é bem comum quando a gente está na consultoria falar. Eu quero um potro viável, independente de qualquer coisa, eu quero que esse potro seja viável ao esporte, que é justamente o que vai me garantir o preço de venda, vai me garantir um animal comercial. Mas existem passos que a gente sempre tenta trilhar. Então, existem garanhões que a gente sabe que são produtores, então garanhões que já estão provados. Se fosse comparar com a pecuária,
a gente diria que seria um garanhão ou um touro que já tem uma ótima progênie de pai. Como que a gente vê isso no cavalo? São cavalos produtores, que já têm filhos ganhadores, que o mercado gosta dos filhos deste cavalo. Então isso já é um começo. Uhum. E o outro ponto é justamente o que eu te disse do projeto da mãe, projeto da égua. Uhum. Então, se eu tenho um projeto de uma égua, eu sempre busco acasalar essa égua com bons garanhões. Hoje, dentro da BQM, com todas as ferramentas disponíveis, eu consigo aqui agora consultar todos os animais. Eu consigo puxar, eu consigo ver com quem essa égua já foi acasalada, eu consigo ver os filhos dela, eu consigo ver os filhos que se pontuaram, em que modalidade pontuaram, se correram muitas provas para pontuar ou não. Então eu consigo ter acesso a todas essas informações. Então, quando eu vou buscar um acasalamento, eu, Pedro, como consultor, sempre parto do princípio da égua. Então, eu avalio a égua, identifico o que eu posso melhorar nessa égua. Então, vou trabalhar essa linha de raciocínio aqui. Eu quero melhorar os jarretes dessa égua, eu quero melhorar a inserção de pescoço. Quem são os garanhões de destaque no mercado? Vou fazer essa lista de garanhões para a modalidade desejada e vou buscar dentro desses animais que eu selecionei qual que melhor corrige esta égua para mim. Também em questão de índole, a gente sempre trabalha isso que, como a gente já está no mercado, a gente já conhece o que esses garanhões passam, como a gente diz, sabe? No campo. A gente tenta identificar isso para produzir o melhor potro possível. Ponto? Beleza. Depois disso, vem toda a criação. Então, existem maneiras de criar este potro. Desde lá, implantou na receptora, fiz um programa de TE, ou seja, a égua matriz. Existem maneiras mais baratas e mais caras, mas que nem sempre são as certas. Uhum. De chegar no meu produto final, que seria um potro aí com 2 anos ponto de doma. Então existem várias maneiras de eu caminhar. E claro que um projeto sólido, bem construído, vai entregar lá no fim um resultado de mais qualidade. E nesse planejamento, nesse cruzamento, hoje eu quero ter um garanhão, eu vou lá comprar a cobertura dele, Uhum. né? Tem vários aí, depois que você destacasse alguns aí que estão em destaque. Mas se eu quero ter um garanhão, eu vou lá, não vou comprar o garanhão, eu vou comprar a cobertura dele. Uhum. Nessa questão, quando você parte do princípio da matriz, da doadora, Uhum. você indica o produtor ele comprar essa doadora ou não? Existem meios de eu fazer uma combinação de mesmo não tendo a doadora na fazenda? Sim, existem. Quando a gente pega grandes leilões, a gente tem algumas oportunidades aí de grandes éguas que são disponibilizados os ventres. Então a gente consegue adquirir o ventre de algumas éguas muito importantes, que volta e meia a gente tem algum leilão disponibilizando isso. Então eu adquiro o ventre e o garanhão fica a meu critério, escolher e cruzar. Também existe a opção de adquirir embriões. Então, em alguns leilões, ou até mesmo com os proprietários, a gente consegue adquirir um embrião. Antes mesmo de saber se é macho ou fêmea, a gente adquire, faz essa aposta para nascer na nossa casa, que também seria uma maneira de trazer essa genética. Mas, de uma maneira geral, vamos partir do princípio de um criador que está iniciando agora na atividade. Eu indicaria a ele buscar a compra da sua primeira matriz e entender o processo. Então ele está começando agora, não precisa necessariamente entrar num programa de transferência de embrião, de manter receptoras. Trabalhe como matriz, emprenhe essa égua, deixe ela parir, entenda, planilhe os custos, faça o beabá simples que a gente vai prestar nessa consultoria e faça o seu primeiro potro. E aí, dali em diante, ele vai entender o negócio e vai seguir o caminho. Bacana. Bom, quando eu falei aqui que um custo de um potro é R$ 35.000, é subjetivo, Claro. né? Porque depende de vários fatores aí. Uhum. Né? Se você pegar na pecuária, hoje eu produzo gado comercial. Uhum. Eu sei que o meu custo médio da fazenda A, da fazenda B, vai ter um custo médio aí de R$ 2.400, Uhum. R$ 2.500, fica mais ou menos, né, nesse patamar, porque é um gado comercial, né? E, enfim, nesse caso é subjetivo. Falei que um potro vai custar R$ 35.000. Uhum. Mas o que você tem observado? Você vê potro com custo muito mais elevado que esse? Como é que funciona? Sidney, é extremamente variável. E eu queria só que você destacasse o que faz um potro ter um custo mais elevado do que um outro. Perfeito. Né? O Sidney é extremamente variável.
E isso a gente pode deixar claro se eu pensar, até para quem está nos ouvindo e não tem tanto conhecimento com o cavalo, então a gente pode deixar isso claro pensando em dois cenários bem opostos. Então, no primeiro cenário, eu penso num potro criado de forma extensiva, certo? Então, eu tenho uma égua, eu tenho um garanhão solto, esse garanhão cobriu essa égua, esse potro nasceu lá sem praticamente nenhum tipo de interferência humana. Essa égua está a pasto, ela não tem manejo, esse potro se desenvolveu lá, volta e meia só pega ele, faz um vermífugo e vacina anual, e esse potro chega no ponto de 2 anos. O custo desse potro é muito baixo, uma criação extremamente extensiva. Quando eu penso outro cenário, eu já penso numa criação extremamente intensiva. Então eu tenho doadoras, eu tenho um programa de transferência de embrião, esses potros são gestados por uma receptora, depois disso eu acompanho esses potros de perto, eu tenho um programa de casqueamento desses potrinhos desde novinho, eu tenho um projeto sanitário para os meus potros, eu faço uma desmama em baias, eu tenho uma instalação complexa na minha fazenda, para todo esse sistema de produção, esses custos têm que ser diluídos também no meu potro. Afinal de contas, ele é o produto final, ele é o que eu tenho de rentabilidade dentro da propriedade. Este potro vai custar muito mais. E a gente volta lá no que a gente comentou no começo do nosso bate-papo. Aonde que está o valor do potro? Que muitas vezes o pessoal fala é caro, mas aonde que ele está? Ele está justamente, às vezes, na falta de gestão dessa questão da depreciação de equipamento, do custo de instalação, entender isso para entender quanto realmente custa meu potro. Fica claro? Não, e aquele negócio, né? Se eu vou produzir um animal de 500 mil reais e produzir um animal que tem um valor de venda de 5 mil reais, com exceção do cruzamento, Exato. o custo é praticamente o mesmo. Com alimentação, os mesmos cuidados que um potro de 5 mil praticamente vai ter com um potro de 500 mil reais. É mais ou menos isso? A gente tira esse custo alto com esse custo agregado com o cruzamento, né? Enfim, ou não, um animal de 500 mil reais. Vamos exemplificar isso melhor ainda. Imagine que na sua casa você tem 5 doadoras de embriões. E você tenha conseguido 10 produtos no final da sua estação de monta. Então você terminou a sua estação de monta com 10 produtos. 2 de cada doadora, acasalados, todos com 10 garanhões diferentes. Certo? Os seus potros são criados todos juntos num regime de pasto. Então você tem lá um pasto de Tifton, que hoje seria o top que a gente tem para criar esses potrinhos, um manejo bacana, eles são mineralizados, vermificação em dia. Meu projeto roda tranquilo e ali num ponto que o custo não é tão alto, rodando bacana. Esses potros custam exatamente a mesma coisa. O que vai diferenciar depois, se eles tiveram acesso o mesmo casqueamento, a mesma vermifugação, esses potros foram manejados exatamente igual, o mesmo manejo. Vai diferenciar a genética deles e o que esses animais têm para nos oferecer. Se eu tinha uma égua mestiça no meio, como doadora, se eu tinha uma receptora ruim, se eu usei um garanhão de uma modalidade em uma égua que tem genética de outra, muitas vezes o mercado não vai absorver bem esse produto. Então eu criei todos os meus potros da mesma maneira, só que no meio eu tenho um potro que se destaca, que vai ser um super craque, e eu tenho um outro potro que não tem valor comercial praticamente nenhum, que não recupera sequer o gasto que teve de produzi-lo. Bacana. E pensando na comercialização desses animais, o que você destaca? Venda direta, leilão, como é que funciona esse mercado? Sidney, hoje o mercado do cavalo, a gente percebe que ele, independente do que está acontecendo, continua tendo venda de cavalos. O esporte move o mercado do cavalo e não para. Então a gente, claro que em alguns momentos dá uma fraquejada, em outros está em alta, mas ele não para. Os leilões são uma grande chave de venda hoje, são muito importantes. A gente tem leiloeiros muito sérios no mercado que são responsáveis por grande parte da venda, mas, de novo, eu ressalto a importância do projeto para grandes éguas. A gente vê que grandes éguas que se destacam em pista, éguas que são conhecidas do público,
do público comprador, este público já vai atrás dos filhos dessas éguas, nas propriedades. Então, existe também as vendas diretas justamente dessas éguas que são destaque. Isso também acontece muito. Essa venda particular de animais que são destaques, de potros fora da curva, que a gente diz. Que a venda direta pro criador é ótimo, né? Porque geralmente você negocia ali, você já recebe, né? Porque quando você vai para um leilão, você vai vender o animal em 48 parcelas, né? E a gente já viu o caso, né? De você vender o animal vai para outro estado, o cara deixa de pagar, né? Assim, não é sempre que acontece, mas é um risco, né? Pode acontecer. Assim como na pecuária também, você entregou um gado e não É. recebeu, o cara nunca mais sumiu Sim. com o gado, isso acontece, né? Hoje as leiloeiras, a gente vê numa média aí, trabalhando entre 40 e 50 parcelas, certo? E realmente elas são muito importantes no mercado. Na venda direta também acontece de muitas vezes a gente ter alguns parcelamentos também desses animais. Existe, também acontece. Mas para o criador, as duas ferramentas são interessantes. A venda direta pode ser interessante desde que esse criador tenha justamente a gestão da sua tropa. Então, se eu tenho uma tropa comercial e eu estou fazendo potrinhos para vender, e esse é o meu negócio, eu sei exatamente quanto o meu potro custa. Se alguém me procura para uma venda direta e aquele potro eu tenho uma oferta e essa oferta é lucrativa para mim, o meu negócio está girando, entende? Perfeito. Então, vou seguir a sua mesma linha de raciocínio. Se meu potro custou 35, eu tenho uma oportunidade de uma venda direta de 50, eu estou tendo uma margem muito boa e eu vou comercializar meu potro. Então, ou seja, a minha gestão me permite isso. Por outro lado, quando a gente pensa nos leilões, a gente tem a favor um marketing muito bom. Então, a gente vê leilões aí que já são tradicionais, que já são bem conhecidos e que promovem esse marketing e ajuda a venda. Esse potro tem um alcance muito maior de pessoas para ser comercializado. Bacana. Bom, ainda a gente falando sobre questões, né, técnicas e produtivas, né, dentro da Aras, da fazenda ali, queria que você destacasse a importância de uma boa receptora, né? Porque a gente escolhe ali a dedo a doadora, o garanhão, né? E às vezes você vê ali a receptora que daí não é bem assim não, né? Não é, a gente brinca no campo que receptora boa tá virando artigo de luxo. É verdade. Porque assim, há alguns anos veio o advento aí da técnica de transferência de embrião e a gente tinha muitas éguas comuns disponíveis, então o pessoal começou a usar essas receptoras e hoje em dia a técnica, além de ter avançado muito, a gente avalia muito melhor essas receptoras. Então, quando eu penso numa égua receptora dentro de um programa de criação, eu desejo uma égua que cuide bem do potro, uma égua que produza bastante leite, que realmente cuide dele. Seja amorosa, né? Exatamente, porque ela está carregando o produto final, onde está o dinheiro mesmo, todo o nosso investimento de tempo, de paixão, de tudo, ela está carregando. Então, essas éguas, a gente tem que ter uma atenção com elas igual ou melhor do que toda a tropa do Aras. Elas estão carregando o negócio. Então essas éguas estão virando artigo de luxo, que é cada vez mais difícil da gente encontrar num valor que torne bacana o negócio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é parte fundamental o cuidado assertivo com essas éguas. É isso aí. Bom, mais uma vez, né? Falando sobre gestão, você planeja muito bem a doadora, você investe um bom dinheiro no garanhão, chega na receptora, briga ali nos 2, 3 mil reais, em vez de pagar os 5, 7 mil reais. Exatamente. Que é ela que vai cuidar de todo aquele produto ali, né? E aí às vezes, nessa hora que eu comentei com você da paixão, às vezes a paixão cega o dono. Então ele deixa de comprar uma receptora excelente por 4, 5 mil reais, investe numa receptora de 2 e ela não é compatível. Então eu sempre tenho que pensar que uma receptora, num cenário ideal, a minha égua receptora, ela tem que ser igual ou maior do que a minha égua doadora, tá? Para receber o embrião. Pensando em tamanho mesmo, em capacidade. Uma égua muito pequena receber um potro muito grande, ela vai ter mais dificuldade no parto, ela vai ter menos capacidade de produção de leite, ela é menor. Esse potro, quando ele estiver maior, ele vai começar a agachar demais para mamar nela. Então, a gente tem vários possíveis problemas. Então, a gente sempre busca
receptoras de alto padrão para o sucesso da criação mesmo. É isso aí. Bom, vamos lá. Escolheu uma boa receptora, nasceu o potrinho ali. Uhum. Quais são os primeiros cuidados com esse animal? Sidney, de uma maneira geral, quando a gente está treinando uma equipe, então, por exemplo, chamar para uma consultoria neonatal, vamos treinar ali o pessoal para cuidar desses potrinhos. A gente deseja que nas primeiras 4 a 6 horas esse potro tenha mamado bem o colostro, então ele tenha feito uma ingestão correta. A gente promove a cura do umbigo desse potro, diferente do que acontece na pecuária. O pessoal cura 1 ou 2 vezes e tá bacana. O potrinho não, a gente cura diariamente, na maioria dos casos 2 vezes ao dia, até que o umbigo caia, tá? No potro ele é uma porta de entrada de várias patologias, então a gente vai curar o umbigo desse potrinho até ele cair, e daí para frente a receptora faz o seu grande papel, né, que é ser a boa mãe. Esse potrinho já entra numa rotina de casqueamento, ali a cada 45, 60 dias a gente entra na rotina de casqueamento desses potros e mantém. Bacana. Sim, bem genericamente falando, né? Mas acredito que isso aí seja a base do cuidado neonatal. Legal. Bom, vamos lá. Estamos construindo uma linha do tempo aqui, né? Perfeito. Então, nasceu o potro, cuidou desse animal, né? E vale destacar que a gente sempre compara com pecuária, né? Uhum. Um bezerro, ele é muito mais rústico, né? Muito mais. O potro, ele já é um animal mais sensível, né? Ele requer muito mais atenção ali, né? Uhum. Então, é isso aí. Foi lá, a gente produziu o animal ali, nasceu. Quando que eu vendo esse animal? Como é que funciona esse mercado? Com 2 anos? Na desmama? Como é que funciona? O Sidney, o mercado ele é muito amplo. Então, a gente tem a venda de embrião. Então, esse embrião fixou na receptora. A gente já tem comércio, desde que eu tenha uma genética, um acasalamento bem feito, uma genética comprovada da égua. Existe mercado para venda de embrião, tá? Fixado na receptora. Existe a venda de potros babies, que a gente fala, que são esses potrinhos novinhos até a desmama. Uhum. E depois a gente já vê uma janela que ali entre os pós-desmama até 1 ano e meio, que já não é uma época tão legal de venda. A gente já prefere deixar esses potros para vender, que a gente fala na véspera de doma, que seria entre 1 ano e meio e 2 anos, que seria outro ponto muito legal de venda. Uhum. E após isso, os animais já em treinamento. É isso aí. Então, só pra gente frisar, eu consigo ter uma melhor valorização desse animal nesse 1 ano e meio, mais ou menos, em ponto de doma. É isso? E a gente volta de novo na gestão da criação. Uhum. Então, eu tenho a possibilidade de vender ele baby. Quanto ele me custou até agora para produzi-lo? Se eu tenho isso na ponta do lápis, eu entendo melhor como eu vou vender meus potros. São 2 janelas de oportunidades. Uhum. Não que elas sejam melhor ou pior uma que a outra. Mas se eu tenho a gestão, eu consigo identificar onde vai ser melhor o negócio daquele animal. Uhum. Ele pode ser vendido baby, o custo dele é menor. Ou ele pode ser vendido entre 1 ano e meio e 2 anos, véspera de doma, só que o custo dele é muito maior. Esse animal ficou 1 ano e meio a mais na propriedade, entende? Exatamente. Então eu tenho que entender isso, porque muitas vezes fala, é melhor vender o potrinho com 2 anos, que eu vou ter maior valor de mercado. Não necessariamente. Se eu diluir os custos dele, eu tenho que entender como que esse potro vai chegar lá. E também tem o risco da criação, que é claro que a gente sempre conduz tudo para que nada aconteça, só que esse potro, ele está na nossa propriedade e por acaso pode acontecer acidentes, pode acontecer uma fatalidade, então também tem o risco, que eu estou esperando e aceitando esse risco até os 2 anos, mas pode acontecer alguma coisa com esse potro. Não, você tocou num ponto interessante aí. E eu sempre trago pra pecuária, que é onde eu me dou um pouquinho melhor ali, né? Você me permite. Mas é isso que você falou mesmo, que na pecuária, no ciclo completo, na pecuária de corte, eu posso vender um bezerro que vai me dar uma margem de lucro de R$600 e me dê uma rentabilidade sobre o investimento X. Interessante. Mas eu posso levar até o final, ele vai me dar R$1.200 de lucro. Mas a minha rentabilidade, o meu retorno sobre o investimento ao longo dos meses é menor. Né? Então eu tenho que fazer é isso que você falou. Eu sei quanto me custa, tenho que fazer o custo do dinheiro também, né? Versus rentabilidade. Não, e outra coisa importante de tocar nesse assunto é que assim, eu tenho que pensar também que se eu tenho um projeto de criação, eu tenho gerações dentro da propriedade. Então, se eu vendi esses potrinhos baby, a maioria deles,
eu desafoguei minha propriedade. Eu tenho um número menor de animais dentro da propriedade. Se eu espero até 2 anos, o meu manejo dentro da propriedade ele já é muito diferente. Porque eu não posso misturar esses grupos de animais. Então são lotes diferentes. Requer muito mais espaço, mais gente, né? Uma equipe maior, uma estrutura mais arrojada para mim manejar vários lotes de animais. Então a gente também tem que pensar em tudo isso no projeto de criação para entender o objetivo. Perfeito. Bom, meu amigo, a gente só vai fazer uma pausa porque a eSolo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A eSolo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a eSolo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na eSolo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a eSolo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Ô Pedro, a gente falou aí no começo do programa sobre a BQM, né, que tem algumas competições, enfim. Quais competições que estão se destacando hoje? A gente fala muito sobre ranch sorting, rédeas, o que mais? O que se destaca pra gente? Sidney, hoje a gente vê dentro da raça quarto de milha, várias competições se destacando. Então, aqui na nossa região, a gente vê um foco muito grande na rédeas, na tropa de boi, que a gente diz que são as modalidades com boi, seria ranch short, team penning, o laço, muito importante. Ainda a apartação, por mais que o número de criadores seja menor, mas é uma modalidade importante. E a rédeas crescendo muito na nossa região. Então a gente dá bastante foco para essas modalidades. Em outros lugares do Brasil a gente tem a vaquejada, que se destaca muito, que talvez seja o maior esporte equestre do Brasil, seja a vaquejada, mas aqui na nossa região não é uma realidade. E o esporte de rédeas é interessante, né? Queria que você falasse um pouco como é que o animal é avaliado naquele momento. Né? Ele entra, a turma fala tem que espinar, tem o esbarro. Como é que funciona? E como que ele é avaliado, né? Ó, não sou um especialista, mas eu acho que eu consigo te explicar. Não, você é sim, vamos lá. Basicamente é um percurso, certo? Então existem vários percursos. Antes da prova, o percurso é informado. O competidor, ele entra já com uma nota para correr aquele percurso. Dentro desse percurso vão ser 8 ou 9 manobras. Em cada manobra, esse competidor pode ganhar pontos ou perder pontos. Então, ao fim da prova, essa nota é somada e quem obtém a melhor performance, ou seja, a maior nota, que ele consiga mais bônus em cada ponto, né, que ele é avaliado, em cada manobra, quando a melhor performance em cada manobra, soma a maior nota e é o campeão da prova. Mas para quem não conhece, é uma modalidade muito técnica, requer que os animais estejam total submissão ao cavaleiro, e os juízes avaliam a qualidade dessa manobra justamente pela pouca interferência. Então, que seja muito sutil, que demonstre leveza. Então, quem está assistindo percebe que é um animal bem submisso, um animal que respeita os comandos e que é muito delicado. Então,
o cavaleiro que se destaca e que acaba ganhando essas provas é aquele que menos interfere, que é menos perceptível a sua intervenção no animal e que executa essas manobras com mais qualidade. Entendi. Tem que ser de uma maneira sutil ali. Exato, quanto mais sutil o cavaleiro é e essa manobra tem mais qualidade, Uhum. melhor é a nota dele, o julgamento dele. Bom, e pra quem tem curiosidade assim como eu, vamos manobra por manobra aí. O animal, o cavaleiro entrou ali, né, com o animal. Então, aí existem vários percursos, né? Então, dependendo do percurso, as manobras são em ordem diferente, mas de uma maneira, assim, bem geral, a gente vai ter os círculos, né, que são manobras em galope, que o animal faz os círculos grandes em alta velocidade e um círculo pequeno em baixa velocidade, a galope. E tem a troca de mão, né? Exato, e as trocas entre esses círculos. Uhum. A gente vai ter o spin, que o animal apoia um dos membros posteriores e gira sobre ele, que a gente chama de spin, que são 3 giros ou 3 giros e meio, dependendo do percurso, para um lado e para o outro. E aí depois a gente tem as corridas para o esbarro. Então o animal corre, esbarra e faz o rollback, que é aquela volta para o galope e ele volta na mesma direção que ele fez o esbarro. Então ele faz uns 180 graus Uhum. e volta a galope. Então a corrida, esbarro e rollback é outra manobra. No total são 8 ou 9 manobras dependendo do percurso. E eu acho que o momento mais esperado, pelo menos pra mim, né, é a hora que vai fazer o esbarro, né? É, Que o animal vem, né, vem acelerado e dá aquela como, segurada. como a minha esposa diz no dia da final, ela fica assim, vai virar de costa. Que em alta velocidade o animal faz muita força com os posteriores, né? E é bonito de ver, né? Ele, o que que é avaliado? Ele vem em alta velocidade, então ele faz aquele esbarro ali, o que ele não pode E deslizar muito. O que que é avaliado a ali? qualidade do movimento. Então, esse animal a corrida dele ser progressiva, então, durante a corrida, essa velocidade aumenta. Ele para com firmeza de engajar os posteriores, não perde os pés durante a parada, então ele faz aquele rastro perfeito. A parada e o rollback, que é esses 180 graus e voltar. Então a manobra é avaliada o todo, desde o começo da corrida até a volta, Uhum. até o galope de volta. Toda ela é uma manobra. E como é que funciona o preparo físico desses animais? Então, Sidney, hoje é uma das áreas que eu mais atuo, né? Uhum. Que é justamente o cuidado destes animais de alta performance. Para quem não tem tanta familiaridade, que não conhece, que não visitou um centro de treinamento, imagina que seja bem simples, e na verdade não é. Esses animais têm uma rotina de treinos intensa, para ter uma capacidade técnica, então é um treino também mental, para que esses animais tenham uma capacidade técnica, suportem esse treinamento e cheguem bem, e um treinamento físico também, de condicionamento físico, para que ele chegue preparado para correr essas provas. Uhum. A gente tem que lembrar que a maioria dos animais em treinamento são potros, né, que estão também se desenvolvendo, então a gente cuida de tudo isso. Existe todo um cuidado profilático, né, então a gente cuida desses animais. No centro de treinamento, por exemplo, a gente conta com banheiro de gelo, Uhum. que esses animais são submetidos, avaliações ortopédicas de rotina, além do cuidado normal, né, de ferrageamento, manejo sanitário, com vacinas e tudo, mas por trás existe um cuidado muito grande, com fisioterapia, para preparar. Esses animais são atletas mesmo, de alta performance. Uhum. E como que se destaca a nutrição nesse processo todo? Sidney, não só no processo do animal de alta performance. Eu coloco a nutrição hoje como um dos grandes gargalos e uma das grandes falhas no manejo equestre como um todo. Uhum. Quando a gente pega estudos mais modernos de nutrição, a gente percebe que a grande maioria dos manejos nutricionais está errado, está equivocado. A nutrição é a base da criação de cavalos, de sucesso. Ela representa uma porcentagem muito alta do custo de produção, seja num projeto de criação, seja num centro de treinamento. Hoje a nutrição representa uma porcentagem muito alta, sem dúvidas, é o maior custo na criação de cavalos. E ela não é praticada
de maneira profissional. Uhum. E eu digo isso não só pelos criadores, até pela cultura que a gente tem Uhum. sobre nutrição de equinos. Comparado com os estudos mais modernos que a gente tem, a gente faz muita coisa errada. Uhum. Que é muito comum, pelo menos é o que eu vejo, e mais uma vez, você me corrija se eu estiver errado, né? Você pega um cavalo que pesa 500 quilos. Uhum. Quanto que ele come por dia? Fora o proteico, né? O concentrado, enfim. Quanto que ele come por dia de feno? É um fardo. Uhum. Aí você pega um animal de 300 quilos, quanto que come? É um fardo. Uhum. Né? É comum isso aí acontecer, É né? muito comum. E aí eu já vou completar sua fala te dando um norte da nutrição de equinos. O ponto básico da nutrição é o volumoso. Então, eu preciso entender que a necessidade diária de um cavalo é volumoso e mineral. Uhum. Então, vamos esquecer o que ele está fazendo. Vamos esquecer se ele é um garanhão, uma doadora, se ele é um atleta, se ele é um potro. Vamos esquecer isso. A necessidade básica dele é capim e sal. Ponto. Tudo que vem a mais que isso é para completar o que falta. Então, tão necessariamente uma criação de potros precisa que todos os potros sejam arraçoados. Isso não é uma verdade absoluta. Se eu tenho pastagem de qualidade e de excelência, muitas vezes a demanda proteica desses animais, o próprio capim supre. Eu não tenho necessidade. Uhum. Mas culturalmente, a gente quer ver o cavalo gordo. Existe a cultura do cavalo gordo, que cavalo bonito é cavalo gordo. E a obesidade em cavalos é um grande problema. Então, o básico da nutrição é o contrário disso. É justamente eu ter animais que sejam viáveis. E a viabilidade do animal é contra a obesidade. Se eu trouxer para um humano, quantos atletas gordinhos a gente vê? Uhum. Exatamente. Então, eu quero que os meus animais tenham um metabolismo, um perfil atlético. Para isso, eu sempre gosto nas minhas consultorias, quando eu estou assessorando alguém, de mostrar isso. O básico é feno, capim, enfim, o volumoso e o mineral. O que esse animal precisar a mais, nós vamos complementar. Uhum. Com um concentrado de qualidade, com uma suplementação caso necessário, e aí a gente vai caminhando. Mas a ração, ela não é regra. Igual a gente vê em muitos lugares aí, 4 kg de ração, 6 kg de ração. Ela não é regra. Ela não é regra. E ela tem que ser. E na medicina equina, a gente tem que caminhar para identificar a individualidade do animal. Uhum. Cada animal é um ser único diferente do outro. Seja em peso, em tamanho corporal, em necessidade e em metabolismo. Uhum. Não são todos os animais que necessitam daquela mesma quantidade de concentrado. E eu preciso entender isso para ter assertividade no processo. E quando você fala desse score corporal elevado, né, obesidade, né? Exatamente. Ele serve, essa avaliação serve tanto para animais de esportes, para animais de campo, animais de baia. Serve para 100% dos animais. Hoje, se eu pegar um programa, por exemplo, de reprodução, já é mais do que provado, vários estudos que mostram isso, que as taxas de fertilidade das éguas caem quando elas são obesas. Então eu tenho vários problemas metabólicos, a gente chama essas éguas de metabólicas, por causa da obesidade. Nos garanhões é a mesma coisa, a qualidade seminal dos cavalos cai por causa deles serem obesos. Uhum. Quando eu pego um cavalo de campo, é bem comum a gente ver animais obesos a campo e que não vão ter a mesma performance quando necessário. Uhum. Então, hoje é um grande vilão. E justamente, como eu te disse, por cultura. Que a gente tem a cultura de ver e achar que cavalo gordo é cavalo bonito. E não é. A gente teria que ter o olho de olhar e ver. Cavalo gordo é um cavalo que não está saudável. Uhum. Legal. Bom, até na pecuária de corte, né? Eu sempre vou falar. Exato. Você pega uma vaca de cria, né? Você vai pegar ali um score entre score 3, 3,5. A literatura diz que é o score que mais emprenha a vaca, né? Uhum. Agora você passou disso para 4, 4,5, aí já seu índice de prenhez. Perfeito, perfeito. É a mesma coisa. Essas vacas são vacas metabólicas. É isso aí. Falando em sanidade, né? Você falou sobre métodos profiláticos, né? Eu queria que você destacasse a importância. Aquele velho ditado: prevenir é melhor do que remediar. Então,
Para quem é do cavalo, eu gosto de dar um exemplo clássico, tá? Um exemplo clássico que a gente vê na nossa rotina. Uma vacina de garrotilho, hoje, um protocolo bem feito, eu vou gastar R$20 por animal por ano. Um tratamento de garrotilho, não estou falando nem de um tratamento muito grave, não, estou falando de um tratamento de garrotilho normal. Eu gasto pelo menos R$700 de medicamento para o animal, certo? Então, isso eu não estou nem computando se tiver uma despesa veterinária, tá? Então, veja bem a diferença, a discrepância. Muitas vezes, com um animal doente, eu trataria minha tropa toda, preveniria minha tropa toda vacinando. Então, há várias medidas, eu dei o exemplo da vacina, mas várias medidas de manejo que em outros tipos de criações já são muito bem estabelecidas, no cavalo muitas vezes a gente não vê. Então, vou te dar mais alguns exemplos. A quarentena. Na criação de aves, na criação de suínos, a quarentena é obrigatória e já é padrão. No cavalo, muitas vezes a gente vê que ninguém faz quarentena. Quando eu tenho a entrada de um animal novo na propriedade, por mais que esse animal tenha vindo com GTA, exame de anemia e mormo, eu tenho a entrada de um novo indivíduo, que está trazendo com ele todo o histórico do lugar que ele veio antes. Então esse indivíduo pode estar trazendo doenças para dentro da minha propriedade. Dentro do Aras, dentro da nossa criação, eu tenho que ter uma quarentena para receber esses animais. Eu preciso isolar ele, dar alguns dias para ele me mostrar. Então pode ser que esse animal dê entrada na propriedade com fungo, pode ser que esse animal traga com ele alguma bactéria que na propriedade não tinha, um próprio garrotilho. Pode ser que ele seja no caso de uma égua, pode ser que seja uma égua contaminada com rodococos, isso pode interferir totalmente na minha criação, nos meus potrinhos no futuro. Então, são medidas de manejo, medidas profiláticas que tem que estar no nosso plano de criação, no nosso plano de ação. Então, a quarentena, o manejo vacinal, um manejo adequado, higiene dentro da propriedade, todas essas medidas de manejo são um sucesso da criação. E como você disse, né, a profilaxia ela tem um custo, mas experimenta perder um animal. Perfeito. 30, 40, 50 mil. Exato. E mais do que perder, de novo eu vou bater na tecla do ser viável. Então, muitas vezes, a profilaxia, além de prevenir, torna meus potros viáveis. Então, meus potros estão no período de crescimento e às vezes ele é acometido por uma doença respiratória grave, que eu poderia, com medidas profiláticas, ter evitado. Esse potro é viável como atleta? Não. Então eu perdi a viabilidade do meu potro. Meu potro está vivo, tal, mas aí ele não deixa de ser atleta. É um animal que já vai só para reprodução, talvez vai virar tropa de serviço. Entende? Então são medidas que tornam esses animais viáveis. Outro exemplo clássico. Às vezes a gente vê instalações depreciadas. Então, às vezes, uma falta de cuidado com as instalações. Um acidente com um potro torna um potro inviável. Uma cerca, né? Vou fazer Uma cerca, exato. Fazer uma cerca de tapa. Não, mas é muito mais caro que o método da cerca de arame, cerca gaúcha. É o que a gente fala, aquelas economias boba. Aí, às vezes, é uma economia boba que ali na frente você perde um potro. É isso aí. Ô Pedro, e você como especialista em odontologia equina, o que você destaca? Nossa. Eu acho que, assim como toda a criação de cavalo, a gente vive uma ascensão da epiatria, né, da medicina equina. E a odontologia equina cresceu muito nos últimos anos e o entendimento dos tutores, dos criadores de cavalo já é muito maior. Então o pessoal já nota bastante a importância. Mas aqui, para te destacar, o principal argumento que a gente tem para o trabalho de odontologia equina é o fato do dente dos cavalos erupcionar durante toda a vida. Então ele é um dente que, quando o potro ele vai ter ali num animal quarto de milha, por exemplo, 12 a 14 centímetros de comprimento, e durante a sua vida ele erupciona e ele é desgastado. Então o contato entre os dentes durante a mastigação desgasta esse dente. Esse desgaste incorreto causa alterações. São as famosas pontas que a gente diz. Essas pontas
vão prejudicando o animal, vão machucando a bochecha, impede a alimentação dele correta por causa de dor, e é o principal argumento que justifica a odontologia equina. Mas além disso, a gente promove bem-estar. Então eu tenho animais que se alimentam melhor, eu evito dor, e eu tenho ganho em performance, tá? Porque esses animais em performance, eles têm um metabolismo maior e uma demanda maior. Quando eu melhoro todo o começo do processo da digestão, que acontece na boca, eu tenho um incremento de performance. Uhum. E até mesmo montado, por causa do uso da embocadura, esses animais que passam por atendimento odontológico de rotina, eles têm maior conforto durante a equitação, pelo fato de não ter nada abrasivo que Uhum. esteja machucando dentro da boca. Entende? Bacana. E como é que você avalia? Você falou aí sobre bem-estar, né? Uhum. Fala-se muito, né? Bem-estar animal, É. né? Esses tempos a gente recebeu aqui o Alisson Napolitano, que trabalha lá na Granja Raiar, né? Então Uhum. fala-se das galinhas ali, Em liberdade. em liberdade, né? Galinhas felizes, né? E fala-se muito Uhum. bem-estar e acho muito pertinente a gente falar sobre isso, né? Na pecuária, a gente vai trazer o gado ali no manejo, Uhum. a gente tem todo um cuidado, evita Um manejo gritaria. diferenciado. Exatamente, você não tem mais aquele negócio de Uhum. agredir o animal, né? A gente é provado que isso Uhum. você perde desempenho e por aí vai, mas não só desempenho, é uma questão de consciência, né? Como que você tem avaliado essa questão do bem-estar animal no mundo do cavalo? Ô Sidney, essa pergunta acredito talvez tenha sido uma das melhores hoje do nosso bate-papo. Porque é um tema que a gente ouve falar muito no cavalo, às vezes relacionados à prova com boi, às vezes relacionado ao fato do cavalo ser montado, às vezes pessoas que não são do meio falam, mas o cara tá montando no cavalo e tal. E nesse ponto, quem já vive sabe que é de senso comum, que não tem um animal de prova, de alta performance, ele não está sofrendo maus tratos. Uhum. Mas a gente tem que ter uma atenção muito grande e entender mais justamente nos mínimos detalhes. O bem-estar eu posso dar para o animal quando eu estou nutrindo ele da maneira correta, como a gente conversou anteriormente, Uhum. não tornando esse animal obeso, porque o cavalo só tem acesso ao alimento que a gente oferece, certo? Então, se eu tenho um animal embaiado, ele só tem acesso àquele alimento que eu ofereço. Então, se eu estou nutrindo ele adequadamente, com enriquecimento ambiental, pensando no cavalo como cavalo, entendendo o que é a natureza dele, eu mantendo um processo de ferrageamento de qualidade, com o intervalo correto, eu estou promovendo bem-estar. Quando eu tenho um manejo adequado, seja com potrinhos, seja com animais já adultos, tudo isso é bem-estar. E no gado a gente já vê muito essa vertente, né? A gente Uhum. comenta muito, a gente tem grandes nomes aí, tipo a Carmen Pérez, né? Que fala muito sobre isso. E no cavalo a gente vê muito vinculado a animais de prova e pouco relacionado à criação. Mas tem muito do bem-estar na criação. Então, a gente ser mais calmo na lida com os potros, a maneira como a gente cabresteia esses animais, a maneira como a gente desmama um potro. A gente dá muito pouca atenção na desmama de um potro, Sidney. Uhum. O período mais estressante da vida de um cavalo, a gente pode dizer que seja a desmama. Porque o potro, ele é super apegado à mãe. E no mesmo momento que a gente tira ele da mãe, a gente tem uma mudança abrupta de dieta. Porque esse potro, ele tá mamando até o dia da desmama. Uhum. Diferente do bovino, ele vai desmamando aos poucos e tal, e ele já tem uma flora muito bem formada para passar só para dieta sólida. O potro não. Uhum. O potro, de um dia para o outro, ele tem uma mudança abrupta. Então, é um processo muito estressante que a gente dá pouca atenção. Muitas vezes, a gente não prepara esse potro para desmama. Tem gente que deixa para vacinar, para começar tudo após a desmama. A gente deveria fazer tudo antes, por causa desse estresse todo. Então, é um ponto muito interessante, porque a mídia dá atenção quando fala em bem-estar ao cavalo em pontos que não deveria dar, que são nos cavalos de prova, que são quem já tem muito bem-estar. E o que a gente poderia melhorar, sendo do agro, é o manejo como um todo, é a criação como um todo, é tomar mais cuidado e ter mais atenção com a tropa de serviço, é cuidar mais da criação, é ter mais atenção com as nossas éguas que estão soltas e promover mais bem-estar para esse tipo de animal. É isso aí. Bom, só utilizando as suas palavras, né? Só reforçando,
O animal que é de alto desempenho, que está ali disputando prova, ele tem lesões, né? É normal porque ele é um atleta, mas ele está muito bem amparado. Muito bem amparado. Nutricionalmente, né? Na questão de sanidade, no bem-estar de uma maneira geral. Mas é legal isso que você falou, que é o que a gente observa muito. A gente tem que ter esse cuidado com os animais de campo, Uhum. né? Então, é uma nutrição muito bem feita, um casqueamento. A questão odontológica, que é muito negligenciada, né? Uhum. E precisa ser levada muito a sério, né? E aí eu vou dar uma cutucada na ferida aí. Será que esse produtor que negligencia tudo isso, ele faz por paixão mesmo? Uhum. Que é isso que, né, nós como produtores, que Uhum. nós temos que avaliar. Uhum. Se eu amo tanto essa atividade, se eu tenho essa paixão mesmo, será que eu estou sendo um bom produtor? Antes de ter rentabilidade, antes de ter produzir um animal bonito, né? Enfim, um animal que o mercado vai aceitar. Será que eu estou sendo um bom produtor? Será que eu estou proporcionando bem-estar animal e eu estou sendo produtor de uma maneira consciente Sim, e ética? Completando sua linha de raciocínio, sabe o que muitas vezes a gente se depara nas consultorias nossas e que a gente acaba construindo uma linha de raciocínio junto com os proprietários? É que menos é mais. Muitas vezes, o primeiro passo que a gente dá numa consultoria é diminuir a tropa para fazer mais bem feito. Uhum. Entender que diminuir o número de animais vai desafogar o operacional, a gente vai conseguir executar melhor, com mais qualidade e ter mais sucesso. Então, muitas vezes, o primeiro passo é esse. É entender e colocar a engrenagem para rodar da maneira mais assertiva possível. Seja entendendo todas as medidas profiláticas, entender, não negligenciar nenhum processo de bem-estar, de cuidado, e aí a criação decola. É isso aí. Bom, e não vamos atribuir toda a culpa só ao produtor, né? Perfeito, A gente perfeito. enfrenta um problema que na pecuária de corte, na pecuária de leite, em qualquer setor do agronegócio que a gente vem enfrentando, e você vai me dizer se no cavalo é diferente ou não, que é a questão da mão de obra. O que você tem observado? Como é que tá o Ou seja, é delicado, né? delicado? Delicado, porque acredito que em todos os setores, né, a gente vê a nova geração muito informatizada e, desculpa a sinceridade, pouco trabalhadora. Exatamente. A gente vê a inserção de jovens é muito baixa no mercado de trabalho do agro. E quando tem essa inserção, é de muito baixa qualidade. Hoje, a maioria dos meus clientes do cavalo, todos contratariam uma pessoa nova. Eles têm espaço no seu time para ter mais gente, querem mais gente, e falta mão de obra capacitada. E digo mais, não é por valor, sabe? Não é por valor, porque são bons salários, são pessoas honestas, empregos de qualidade, condição de trabalho, lugares muito bem estruturados, mas falta responsabilidade, falta pessoas de qualidade, com maturidade, e entender que no cavalo muitas vezes você está lidando com uma vida, mas de altíssimo valor agregado. Uhum. Então muitas vezes a gente está lidando com éguas, com atletas de 200, 300, 400 mil reais. Uhum. E falta essa responsabilidade, falta enxergar que além de uma vida tem um negócio por trás. E além da responsabilidade, o que eu destaco, né, que eu tenho observado também, é a questão do respeito. Respeito não só com o animal, a gente falou agora aqui de bem-estar animal, né? Mas a gente tem que ter um respeito com o investidor, com o patrão, né? Ele tá ali, né, se propondo a desenvolver uma atividade para gerar emprego, né? E muitas vezes o patrão, é isso que a gente falou, né? Ele quer produzir um animal de uma maneira ética, consciente, de uma maneira produtiva, e muitas vezes esse é um gargalo. A gente não consegue atingir o objetivo porque tem a mão de obra que é um empecilho, né? Lógico, a gente não pode generalizar, mas isso que você falou, e eu faço questão de colocar o meu nome nessa aí que você disse. Essa molecada que tá chegando hoje em dia, rapaz, você não pode falar um A pros caras que fica bicudo. Não consegue, não tá traquejado. Não tem ideia do que se passa, né? Então, enfim, né? A gente precisa dessa mão de obra, mas a gente precisa... Não sei se a gente precisa se adaptar, como é que vai ser esse acordo de ambas as partes aí. Nossa, é muito delicado. E outro ponto que é também trazendo para o meu lado como veterinário, acho que nós veterinários somos formadores dentro de uma propriedade.
Então, sempre que o veterinário está presente, eu, pelo menos, sempre busco ajudar esse pessoal, entendeu? Explicar o que a gente está fazendo, tenta ser parceiro, trazer para perto, tá disponível, Uhum. dentro do possível, entender ali o gargalo aonde está a ferida daquele colaborador para ajudar ele, melhorar o manejo, Uhum. fazer essa ponte entre o colaborador e o gestor da propriedade ou o proprietário. Mas na prática a gente vê que falta muito. A nossa criação de cavalos, de um modo geral, ela é muito dependente da mão de obra. Uhum. Diferente de outros setores, como por exemplo na agricultura, a gente tem uma mecanização, a gente tem uma evolução tecnológica, onde eu consigo produzir mais com menos gente. Uhum. No cavalo, é uma atividade muito delicada, Sidney. A gente requer pessoas diretamente em contato com esses animais para mim realmente ter o resultado que eu estou buscando. E ter esse resultado sem pessoas competentes fica ainda mais difícil. É isso aí. Bom, e aí falando do pessoal que está se formando, né? Essa nova safra aí de médicos veterinários, quais conselhos que você dá para esse pessoal que quer se formar, quer se especializar aí no cavalo? Essa é a hora agora, você tem que essa é dividir a o conselho. hora. Como se diz, abrir o jogo, né? É isso aí. Eu acho que como toda profissão não é fácil, é uma escolha, pela paixão também. Amo o que faço. Seria até injusto eu dizer isso, né? Porque tudo que eu mais pedi é o que eu vivo hoje. É viver do cavalo, viver com o cavalo. Eu acho que durante a faculdade, muitas vezes o universitário negligencia as oportunidades que ele tem. Porque enquanto ele está na universidade, ele tem a oportunidade de fazer estágio na maioria dos lugares. É muito aberto. E aí, muitas vezes, esse universitário, quando chega nas férias, ele quer passar o Natal e o Réveillon em casa, ele quer ir descansar. E seria a oportunidade que ele tinha para rodar o Brasil, para fazer estágio aí nos maiores aras, com as melhores equipes veterinárias. Ele podia estar rodando, conhecendo novas culturas também. Uhum. Não só um profissional, mas o pessoal também está crescendo como pessoa para se formar mais capacitado. E o que a gente vê muito é que essa nova geração é muito imediatista, Sidney. E aí, ele se forma como veterinário e a hora que ele formou, ele já é um especialista. Ele vai, cria um Instagram profissional, faz 2 ou 3 cursos de final de semana e vira um especialista. Exatamente. E esquece que a clínica é soberana. Antes de qualquer coisa, você é médico veterinário. Então você precisa entender, você precisa saber examinar bem um cavalo, você precisa saber medicá-lo, entender muito bem de clínica, para daí construir a sua carreira e se tornar um especialista. Isso leva anos e leva vivência. Eu fiz uma pós-graduação, me dediquei bastante em odontologia clínica. Hoje, não sendo desumilde, mas atendo com muita qualidade, presto um serviço de excelência em odontologia, mas eu sou clínico. Eu continuo clinicando. E hoje a gente vê nas novas gerações, é muito imediatista. Eu sou fisioterapeuta. Eu sou ortopedista. Já caminha para uma especialização muito grande antes de se acalmar e se preparar. Lá, né? Calma lá e construir o seu conhecimento para aquilo. É isso aí, né? Realmente, o que falta é a maturidade, né? Eu descobri isso ao longo do tempo, acho que você também descobriu isso, Todos né? nós descobrimos. E vamos lá, como diz aí, calma lá, né? A gente trilhou nosso caminho, a gente chegou onde chegou, a gente quer continuar ainda crescendo, né? Mas, sim. pô, estamos aí alguns anos já na atividade e muito fácil, né? A pessoa se formou e já quer estar no mesmo patamar. Exato. E mesma coisa se a gente olhar os grandes dinossauros da nossa região, por exemplo, aí, se a gente querer se colocar no lugar desses caras, pô, calma lá, né? Eu tenho que trilhar o meu caminho, eu vou chegar lá, né? E de degrau em degrau a gente vai crescendo, trabalhando com verdade e honestidade, aos poucos tudo vai se alinhando. Mas aqui também, no final, eu queria deixar claro que é muito bom estar no meio do cavalo. Porque às vezes a gente comentou muito sobre as dificuldades, sobre o que pode acontecer, mas a gente tem grandes exemplos de muito sucesso. Então a gente tem grandes exemplos de pessoas que se dedicaram, que se tornam veterinários de excelência na nossa região. A gente tem grandes exemplos de criadores de muito sucesso que praticam uma gestão de qualidade, mas é claro que a gente sempre tenta enxergar pontos de melhoria e ser crítico também é uma virtude.
Porque se a gente se autocritica, critica o atendimento, critica de uma maneira positiva os clientes que a gente está atendendo, a gente busca esse crescimento e acaba entregando resultados melhores. É isso aí. E esse conselho que a gente está dando pro pessoal aqui não é para a turma se encolher, não, né? Exato. É para buscar mesmo. Tem que se interessar, como você disse aí no estágio. Uhum. Pô, em vez de você curtir suas férias lá, que é gostoso, né? Mas, pô, vai lá. Vai lá procurar aprender, procurar se desenvolver profissionalmente, né? Uhum. Mas com humildade. Com humildade. É isso aí. Exato. E outra coisa importante que você falou aí, né? Conforme os anos vão passando e a gente chega num momento que a gente vive aquilo que a gente pediu no passado, né? Exato. Então, a gratidão também, É. junto com Deus e quem nos dá a oportunidade, a gente tem que manter isso muito vivo, porque às vezes a gente se pega reclamando, mas opa, calma lá. Né? Tem um cara que tá começando ali que daria tudo para estar onde eu tô hoje, Exato. né? Então, é isso aí. Exato. Pedro, queria que você desse um recado agora para os criadores, amantes de cavalo e profissionais da área, de uma maneira geral, né? Você destacou aí, a gente falou muito da dificuldade, né? Destacar também coisas boas, né? Que recado que você dá para esse público? O Sidney, de uma maneira geral, a gente tem muitos pontos positivos para a criação de cavalos, Uhum. tá? Então, a gente vê que o estado de São Paulo se destaca muito na criação. A gente está numa região que a gente tem acesso e proximidade para ter muitas coisas favoráveis, tá? Então, quando a gente pensa nutricionalmente, hoje eu tenho acesso a volumoso de qualidade muito fácil em Avaré. Então, eu estou muito, muito próximo de produção, de um polo produtor de alfalfa. Eu tenho grandes produtores de feno de Tifton na região. Então, para um criador que não tem como ainda ter toda a estrutura de pastejo, a gente tem esse grande polo. Isso já favorece muito a criação e como a gente está num polo de produção, a gente compra feno barato. Então, isso já diminui muito o custo de produção. Isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo, quando a gente pensa em criação, é o fato de a gente estar muito próximo dos melhores garanhões quarta-milha do Brasil. Esses cavalos estão aqui próximos da gente, tem centrais de reprodução em Avaré, centrais de reprodução em Bauru, em Novo Horizonte, que não está distante, e esses grandes garanhões estão muito próximos da gente. Então, hoje, acasalar uma égua ficou muito mais fácil. E outro ponto que eu gosto de citar sempre é que a paixão, ela não pode sobrepor a razão. E no cavalo, muitas vezes, decisões são tomadas por paixão. E elas têm que ser tomadas com razão. Desde os acasalamentos até a entender os momentos da criação. Então, lá atrás, aqui agora eu queria até comentar que lá atrás passou desapercebido e eu queria ter falado disso. A gente comentou sobre o preço de venda de um animal. E sabe o que muitas vezes a gente vê na criação? Que o criador se apega a um animal. Certo? E aí, ele tem uma oferta naquele animal. E ele fala, não, mas daqui a pouco eu vou conseguir mais. Mas daqui a pouco eu vou conseguir mais. Daqui a pouco eu vou conseguir mais. E ele só procrastina o prejuízo. Exatamente. E ele deixa mais uma boca comendo, como a gente diz popularmente, e toma a decisão com paixão. E a razão falaria para ele, é a hora de eu desapegar desse animal dentro da minha criação para dar espaço para os outros virem. Então, acho que o grande recado para os criadores é tomar decisão com razão, para que elas sejam mais assertivas. Então a gente acertou no tema do programa. Ciência, paixão e negócio. E negócio, isso, exatamente. Isso aí. Tomar decisões pensando no negócio. É isso aí. Bom, você falou que a Avaré oferece todo as condições, né, para que se produza aí, né, no mundo do cavalo, mas é importante destacar a importância de uma boa consultoria, que eu sei que você é um dos melhores que tem aí, conheço seu trabalho, pô, a gente se conhece há um tempo já, parte de nutrição, né, parte de clínica, você é um cara excepcional. E para quem está ouvindo aqui o nosso programa e quiser contratar o serviço do Pedro, como é que faz? Ô Sidney, hoje eu e a minha esposa, nós dois somos veterinários de equinos, né? Então eu atuo nessa área de clínica e odontologia aqui na região. E a Júlia trabalha com reprodução. Nós dois temos uma equipe veterinária. Para quem quiser depois ter acesso nas redes sociais, é a Barizon Equipe Veterinária. Lá tem mais informações.
E o contato comigo pode me procurar nas redes sociais também, hein? Tá Pedro Parpite. O pessoal encontra lá e consegue entrar em contato com a gente. É isso aí. Bom, e para quem está interessado, entra no perfil do Ruralmente também, a gente vai estar divulgando lá o contato e tudo mais. Ótimo. Certo, meu amigo? Bom, queria te agradecer por ter participado aqui com a gente. Que aula que você deu para nós. Bom demais, amigo. E volte sempre e tamo junto. Ô Sidney, eu que agradeço, espero não ter sido técnico demais. Às vezes, quando a gente entra nesse tipo de assunto, fica delicado da gente falar sem ser muito técnico, né? Então a gente tentei ser mais simples para tornar mais fácil de entender para quem está do outro lado e não é do meio do cavalo, mas espero que tenha plantado uma sementinha boa aí e traga novos criadores pro negócio e caso venham, contem com a gente. É isso aí, meu amigo. Mais uma vez, obrigado e sucesso pra vocês lá. Para nós. Tamo junto. E antes da gente encerrar, a VL Produções tem um recado pra gente. A tecnologia drone chegou ao campo para oferecer uma nova perspectiva ao produtor rural. Com imagens aéreas detalhadas e de alta resolução, ajudamos você a visualizar e planejar sua propriedade de forma mais eficiente. Visualize terrenos, cercas, estradas e construções com mais precisão. Imagens estratégicas para a tomada de decisões na sua propriedade. Garanta imagens aéreas profissionais para otimizar sua produção e gestão rural. Entre em contato e leve inovação para o seu campo. E quero agradecer também Nutri Rações, Maré Shopping, Irrigação Carriel, Oficina Picasso, E-Solo, Rádio Interativa. E quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast. E a gente se vê na próxima.